Eu quero falar de uma família na Bíblia e ela está em Marcos capítulo 16, uma família muito importante e que algo extraordinário aconteceu na vida delas em Pentecostes. E coisas começaram a acontecer desde que essa família teve um encontro com Jesus, da mesma forma como foi dito aqui, como João falou e como alguns vão estar subindo para o encontro. Então, Marcos capítulo 16, no versículo 12. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, que era a Páscoa, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe os seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem, trazendo um cântaro de água. Seguiu e dize ao dono da casa, aonde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto, e ali fazei os preparativos. Interessante, Jesus ele subiu para Jerusalém, era a Páscoa, ele tinha na mente tudo que ia acontecer, ele sabia, sua mente, suas emoções, ele sabia, era o sacrifício, ele iria entregar a sua vida, mas ele tinha uma família, ele tinha um endereço, ele tinha uma casa. Assim, quando os discípulos perguntaram: onde é que a gente vai celebrar a Páscoa? E ele logo falou, ele sabia o endereço daquela casa. Você sabia que ele conhece o endereço da tua casa? Ele conhecia aquela casa, conhecia inclusive a resposta do coração e falou do servo: olha, tem um homem que trabalha naquela casa, ele vai estar com um cântaro na mão. Segue, porque lá é o endereço. Eu conheço aquela casa e eu sei qual vai ser a resposta daquela casa. Sabe o que está escrito em Apocalipse 3? Que ele bate na porta, se você abrir, ele vai fazer o quê? Ele vai cear, você vai sentar à mesa, e na mesa é servido. Outro dia eu estava pregando, eu falei, né? Na mesa com Jesus, eu recebo banquete, eu recebo pão, eu recebo força, eu recebo cura, eu recebo bênção. E Jesus, ele estava dizendo: você está achando que você vai me abençoar, né? Mas sou eu que vou te abençoar. Quando uma família abre a porta, basta um abrir a porta. Não precisa, porque a gente tem, sabe, nós somos os reis das desculpas. É que você não conhece a minha casa, ninguém quer saber nada com Deus, mas Deus quer saber com a tua casa. Ou ninguém pode, todo mundo pode dizer: não, eu não quero saber nada com Deus. Meu pai, minha mãe, meu marido, a minha família não quer saber nada com Deus, mas o Senhor quer entrar na sua casa. Basta um. Você está aqui, você está abrindo a sua casa para ele entrar. Então, quando ele chegou, os discípulos chegaram com esse recado de Jesus ousado, né? Olha, Jesus mandou dizer que ele tem um aposento aqui e que está tudo preparado. A gente pode. Olha, Jesus não está sozinho, não. Com Jesus nós somos 13. Você já pensou, de surpresa? 13 pessoas na sua casa, e tudo homem, tudo morrendo de fome, todo mundo com um apetite e tanto. O dono da casa, que era, nós sabemos o nome da esposa, que é Maria, sabemos o nome do filho, que é João Marcos, mas não sabemos o nome do dono da casa, o marido de Maria. Mas ele disse: ok, Maria, está pronta lá? Jesus está chegando. Jesus está chegando hoje na tua casa. Você está pronto para recebê-lo? Quem está pronto para receber Jesus? Você vai abrir a porta? Então declara agora: Jesus, eu abro a porta da minha casa. Eu abro a porta da minha casa onde eu moro, e eu abro a porta da minha casa, o coração. Eu quero receber tudo que o Senhor tem para me dar, porque o Senhor conhece o endereço, o Senhor conhece o endereço do meu coração, o Senhor conhece o endereço da minha casa. Bom, aquela família abriu a porta e Jesus, ali a ceia foi preparada. É claro que o que os discípulos prepararam foi comprar o cordeiro, mas quem preparou o cordeiro foi a dona de casa, foi Maria. Como eu disse, aquelas pessoas, o marido de Maria, Maria,
acharam que eles estavam abençoando Jesus, eles não tinham noção do que ia acontecer na casa deles. Nós não temos noção do que Deus faz quando a gente abre a porta da nossa casa. É muito além do que a sua mente pode imaginar, ou que você pode sentir, ou perceber, é muito mais. Então, dentro daquela casa tinha um rapaz. Esse rapaz, aparentemente, era um jovem, assim como tantos jovens têm aqui na igreja. O nome dele, João Marcos, é o próprio, é o que escreveu o Evangelho de Marcos. Então, João Marcos, ele era um jovem comum, no entanto, com um chamado extraordinário. Eu digo para você, eu vou repetir até Jesus voltar, não tem ninguém comum nessa geração. Todo mundo tem um chamado extraordinário. Você tem um chamado extraordinário. Então, põe a mão no coração e diz, eu tenho um chamado extraordinário, para você se convencer. Porque nós, sabe, você é o seu pior carrasco. Você mesmo se detona. Não, eu não tenho capacidade para nada, eu não fui chamado para nada. Não, você tem um grande chamado, porque Deus só colocou gente especial, assim como no Egito, nesta geração. Bom, João Marcos, ele começou a ouvir Jesus. O que ele ouviu? Você nunca parou para pensar o que João Marcos viu? O que João Marcos ele encantou tanto? Eu vou provar para vocês que João Marcos ficou encantado com a presença de Jesus. O coração dele começou a incendiar. E olha que nem era Pentecoste, era Páscoa. Mas o coração dele começou a incendiar. Ele ficou apaixonado pela presença de Jesus na casa dele. E Jesus falou muito, hein? Se você quer saber o que Jesus falou e o que Marcos ouviu, você, na tarefa de casa, leia de João capítulo 13 até João capítulo 17. E ele ficou ali atrás da porta, ouvindo Jesus. Ele ouviu Jesus falar do Espírito Santo. Ele ouviu Jesus falar que estava indo construir moradas. Ele ficou, puxa, mas que maravilhoso, ele vai construir para eles, para mim. E ele se encantou com tudo, mas eu quero ler João 16, só para você ter noção do que impactou a vida de João Marcos. João 16, no versículo 22, ele também ouviu Jesus dizer, olha, eu não vou te deixar órfão. Aí eu não sei você, mas a palavra de Deus, ela me emociona. A palavra de Deus toca no meu âmago. Eu sou tão apaixonada pela palavra de Deus, como no primeiro dia em que ela me foi como pregado para mim. Eu lembro como se fosse hoje. Aliás, eu lembro até a roupa que eu estava. Quando algo, isso falando de emoções, né? Quando algo te marca muito, você lembra o dia, a hora, você lembra a roupa que você estava. Você acredita que eu lembro a roupa que eu estava quando a primeira vez que eu ouvi um jovem falar sobre a cruz para mim? Eu estava numa reunião de jovens. Aquilo, eu chorava, eu que não sou chorando, eu chorava de virar do avesso. Aquela realidade entrou tão profundo no meu coração, e foi a partir dali que eu me apaixonei pela palavra de Deus. Por isso eu imagino João Marcos, como ele ficou apaixonado. Em João capítulo 22, olha o que ele ouviu Jesus dizer. Assim também agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém pode tirar. Gente, ele não falou isso só para João Marcos, ele não falou só para os discípulos, ele está falando para você. Você que entrou aqui triste, ele está falando, olha, a alegria que eu vou te dar, o mundo não pode tirar. A lágrima que você está chorando hoje, eu sou poderoso para reverter em riso, para reverter em saltos de alegria. E João Marcos falou, meu Deus, ele é poderoso, ele é o Messias, ele é o Salvador, e está dentro da minha casa. Ele está dentro da minha casa. Eu quero ficar perto dele. Eu me apaixonei por ele. Eu quero seguir Jesus. Você tomou essa decisão de seguir Jesus, senão você não estaria aqui. Mas só que a decisão de seguir Jesus em João Marcos foi muito profunda. E aqui ele continua lendo que João Marcos ficou impactado. E no versículo 24,
4, até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Você pode agora, levanta a tua mão e pede. Pede em nome de Jesus o que você está precisando. Ele está falando, você não está recebendo porque você não está pedindo. Pede no meu nome, para que a sua alegria seja completa. Eu estou ouvindo, você está aqui e eu estou te ouvindo. Foi isso que João Marcos, ele tocou o coração dele. Eu vou pedir, Senhor, sabe o que eu quero? A tua presença. Sabe o que eu quero? Eu quero, Senhor, eu estou sentindo que eu tenho um chamado. Ele ainda não sabia exatamente. Eu estou sentindo, eu quero ser como esses discípulos. Eu sinto que eu tenho algo a mais do que simplesmente ouvir uma pregação. E ele, para a gente finalizar o que ele ouviu, claro que não chegou ao fim, mas só para você ter noção das coisas que impactaram João Marcos, no versículo 33, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É isso. João Marcos falou, nunca ninguém, nenhum rabino pregou isso para mim. Nunca ninguém falou isso para mim. E ele entendeu que aquelas palavras eram vivas, que eram verdadeiras e que a vida dele nunca mais seria a mesma. Aí Jesus levanta, depois João 17 é a oração intercessória. Jesus canta uma música com os seus discípulos, de adoração, e ele vai para o Getsêmani. Lá no Getsêmani, a gente ainda está na Páscoa, estamos chegando em Pentecostes. Lá no Getsêmani, ele chega para todo mundo, para os discípulos. Quem foi para o Getsêmani foi Jesus, os discípulos menos Judas. Judas não foi, mas os 11 foram com Jesus. Não, tinha 12. Quem era o 12º? Era justamente João Marcos. Lá em Marcos capítulo 16, nós temos outro momento. E esse momento, depois eu leio com você, mas eu já vou adiantar. Lá em Marcos 16 está escrito assim, que Jesus, os soldados chegaram, Jesus entregou, ninguém tomou a vida de Jesus, Jesus entregou a sua vida, os discípulos já tinham dormido até de babá, e ali, quando Jesus acorda os discípulos, olha, está chegando o inimigo, Jesus entrega a sua vida e está escrito, e um jovem que estava coberto com um manto, com um lençol, os discípulos só pegaram o manto e ele fugiu. Esse jovem, quem escreveu o Evangelho de Marcos foi João Marcos, e esse jovem era João Marcos. João Marcos, a paixão dele por Jesus foi tão intensa, o coração dele começou a incendiar, nem chegou em Pentecostes, e o coração dele já incendiou, mas algo deu errado. Algo deu errado, a tua trajetória com Jesus não é um mar de rosas. Algo deu errado na paixão que Marcos teve por Jesus. Algo deu errado na alegria que Maria e o marido tiveram de receber Jesus em casa. Durou pouco, parece, a alegria. Por quê? Porque logo Jesus foi preso, Jesus foi torturado, Jesus foi humilhado e Jesus morreu na cruz. Então, quer dizer que tudo aquilo que a gente sentiu, será que eles conversaram isso? Maria, o marido e João Marcos. Tudo que a gente sentiu foi ilusão. Quer dizer que nada daquilo era verdadeiro. Olha só, ele não era o Messias, ele foi humilhado, ele foi preso, ele morreu. Puxa, perdemos a nossa Páscoa no lugar melhor da nossa casa. Quer dizer, quantas vezes você acha, puxa, eu fui para o encontro, ou eu tenho tido uma vida com Deus, eu coloquei um propósito, eu estou fazendo jejum, eu estou fazendo oração, mas está dando coisas erradas. Será que tudo que me contaram, o que eu acabei de ouvir o João, mas a minha vida não está que nem a dele. Eu entrei por essa rampa e logo depois parece que a coisa desandou. Mas essa família não pensou dessa forma, porque o dia mau é para roubar a tua fé, para roubar a tua esperança. Sabe o que o diabo ele é mestre em fazer? Nós estamos rumo a Pentecostes. Sabe o que ele quer roubar? Ele quer te distrair. Eu tenho falado todos os dias. Vocês estão lembrando que nós estamos rumo a Pentecostes? Você está buscando a Deus? Você está orando? Você quer algo a mais de Deus? Você tem a tua vida espiritual? Só que Pentecostes
aconteceu algo extraordinário lá no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 19. Aconteceu algo extraordinário com um grupo de primeiro para um grupo de 120 pessoas, depois para um grupo maior de pessoas. Mas Pentecostes é para você. Você vai ser impactado pela presença de Deus. O teu coração pode ser incendiado. Você pode receber dons que você ainda não tem. Você pode ser enriquecido por Deus, mas você precisa ter expectativa. O dia mau não pode roubar. A distração não pode roubar o incêndio do teu coração. João Marcos, ele guardou o coração dele. Maria guardou. Por que eu digo que guardou? Porque quando Jesus morreu, eles tiveram que abrir a porta de novo da casa deles. Dessa vez, eles não abriram a porta para Jesus. Dessa vez, eles abriram a porta para um grupo de 11 homens. Eles que viram Pedro e Mateus e André e Filipe entrarem rindo com Jesus. Agora eles olham para aqueles homens abalados, com medo, triste, totalmente desfocado do que iria acontecer. Mas eles falaram, pode entrar. Eles bateram na porta da mesma casa que Jesus ensinou aquele endereço. Sabe o que eu quero te dizer? Que rumo a Pentecostes há um roubo tremendo. Eu fico desesperada. Eu falo, as pessoas se concentram para a Páscoa, elas celebram com intensidade tabernáculos, mas parece que elas vão perdendo. É muito perto a Páscoa de Pentecostes, é por isso que se distrai? Não, é porque o diabo sabe da importância de Pentecostes e você vai ter que ser, não tem opção, não estou te dando opção, você vai ter que ser incendiado, você e a sua casa, em nome de Jesus. Mas eu gostaria que você abrisse em João capítulo 20. João capítulo 20. Algo acontece. Eles abrem a porta. Maria abre a porta. Peraí, é Jesus? Não, não é Jesus. São os discípulos tristes, preocupados, cheios de medo. Pode entrar, pode ficar aqui. E ali foram 3 dias de silêncio. 3 dias que nada aconteceu, mas uma família ia ser tremendamente usada por Deus. Aquela casa, aquele endereço ia ser um marco. Aquela casa ia ser uma casa que seria como é que eu falo para você? Um útero do avivamento. E a tua casa é um útero do avivamento por tua causa, porque você está aqui. Porque, olha, não existe um momento mais terrível para as famílias. As famílias estão sendo duramente atacadas. Os filhos, as crianças, a saúde, todas as áreas da sua vida, o casamento, está tudo sendo atacado. Porque o inimigo odeia a família e Deus ama a família. E o Senhor quer um incêndio santo na sua casa. Mas Jesus conhecia aquele endereço, Jesus amou tanto aquele endereço que os discípulos nem pensaram 2 vezes, aquela casa é o lugar onde a gente vai ficar. Ficaram 3 dias e quando Jesus, no 3º dia, algo acontece. No versículo 19 está escrito, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, aonde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles. Agora eu quero que você pare aqui. Jesus chegou num ambiente de tristeza, de desânimo. Jesus chegou num ambiente de desespero. Jesus chegou num ambiente de falta de expectativa. E eu digo para você, Jesus não se desespera como eu. Eu me desespero quando eu vejo um ambiente de falta de expectativa. Glória a Deus que Ele não se desespera. Ele dá a segunda chance e Ele chega. O que está escrito aqui? Jesus estava no meio deles. Sabe a notícia que eu tenho para te dizer? Que Jesus está aqui hoje, no nosso meio. Mesmo que você não estivesse esperando por Ele. Eu vim porque é hábito de vir na quarta-feira. Não, Ele está no nosso meio, porque a expectativa é dEle. Sabe qual é a expectativa dEle? Te incendiar. Sabe qual é a expectativa dEle? Te abençoar. Sabe qual é a expectativa dEle? Te presentear, te enriquecer. Sabe qual é a expectativa dEle? Te dar toda sorte de bênçãos para você e para sua família. E olha,
no pacote de bênção tinha o ministério de João Marcos. Os jovens são duramente atacados. Se você se posiciona, pai, o seu filho vai ser incendiado pelo fogo santo. O pai abriu a porta, a mãe concordou e João Marcos, ele recebeu o ministério. João Marcos, ele não só se tornou um missionário só com gente top. Olha só, com quem João Marcos andou. João Marcos andou com Pedro. João Marcos, tanto que ele era o companheirão de Pedro. Pedro que transmitiu tudo para ele, por isso que ele escreveu o Evangelho de Marcos. Ele não era discípulo direto de Jesus. Ele andou com Pedro, ele andou com Paulo, ele andou com Barnabé. Gente, só o time de elite. E olha só porque aquele pai e aquela mãe abriram a porta da casa. Não importa quem abre a porta da casa. No meu caso, na minha família, quem abriu a porta da nossa casa foi a minha irmã mais velha. Não foi o meu pai e a minha mãe. Mas porque a minha irmã mais velha, ela abriu a porta, eu me converti, meu irmão se converteu, minha mãe se converteu, meu pai se converteu. E assim, basta uma pessoa abrir a porta para Jesus e a família. Não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Você acha que foi assim, de imediato, foi todo mundo se converteu de uma só vez? Não. O meu pai, então, demorou mais tempo ainda. A minha mãe foi um processo. Ela chegava para o meu pastor e ela dizia assim: eu já entendi tudo, tio Cássio, eu já entendi tudo. Mas, por favor, deixa eu ficar só com a santinha, só com a mãe de Jesus, deixa só a última, deixa eu ficar. Mas ela foi, e ela realmente, minha mãe, a conversão da minha mãe foi tão radical que ela morou conosco aqui no Rio de Janeiro por 3 anos. Minha mãe era de São Paulo, assim como eu. E a gente ficava impactado. A minha mãe, antes de tomar café da manhã, sentava na mesa da cozinha, sem óculos, com mais de 80 anos. Eu preciso de óculos, de lente, de tudo. Ela, sem óculos, abria a Bíblia e lia. Era inegociável a leitura da Bíblia assim que ela acordasse. Então, vamos lá. Jesus entrou no meio daquela casa. Aquela casa tinha tristeza, aquela casa tinha desânimo, aquela casa tinha falta de expectativa, e Jesus disse: a esperança não morreu, eu estou aqui, eu sou a esperança da glória, eu estou vivo, a morte não pôde me deter. É isso que está escrito em Atos capítulo 2, a morte não pôde deter Jesus, a morte não vai deter você, a morte dos teus sonhos não vai deter a sua vida, a morte da esperança não vai deter a sua vida, porque Jesus está no nosso meio para fazer renascer a tua esperança, em nome de Jesus. E então, Jesus no meio disse, o que Jesus disse? Leia comigo aí, você está comigo no versículo 19 de João 20? Fala bem alto o que Jesus disse: paz seja convosco. E depois ele disse mais ainda, e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Eles se alegraram, portanto, os discípulos, ao verem o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez, repete, Jesus disse de novo: paz seja convosco. Jesus está falando hoje para você que está agitado, perturbado, angustiado. Eu entrei aqui no meio. A esperança está viva. Cristo em nós, esperança da glória. E Ele está falando: paz seja contigo, na tua mente, nas tuas emoções, e levanta a tua mão, porque paz na sua casa. Ah, como nós precisamos de paz na nossa casa. Senhor, eu quero agora, na autoridade do nome de Jesus, que esta palavra que está sendo liberada aqui, agora, Senhor, possa chegar até as nossas casas. Paz seja sobre as nossas casas, em nome de Jesus. Fala bem alto: paz sobre a minha casa. Fala de novo: paz sobre a minha casa. Agora vamos falar o que Jesus disse. Shalom, vamos lá. Shalom sobre a minha casa. De novo, você perdeu a força, né? Vamos lá. Shalom sobre a minha casa.
Quando você fala shalom, o diabo bate em retirada, porque ele é a guerra em pessoa. Aonde entra o shalom é o príncipe da paz que entrou na tua casa, meu amado. Mas ele não quer dar só a paz. Ele não quer só trazer esperança. Ele quer trazer avivamento para uma geração morna, para corações desanimados, para famílias que estão mornas. O amor da família, sabe? Quem garante que a pessoa que está do teu lado, você viu o João falando, eu falo todos os dias que eu amo meu filho, quem garante que a pessoa que está do teu lado vai estar viva amanhã? Que certeza é essa que você tem? Fale para as pessoas o quanto você ama, o quanto ela é importante. É mais fácil falar para um estranho do que para um... eu estou achando tão bonitinho, estou vendo gente falar. Fala mesmo, fala para a pessoa do lado que você ama, né? Eu nem falei, tá igual aquele dia que eu nem pedi para levantar e vocês levantaram, eu nem pedi, estou vendo um virar para o outro e falando, que lindo. Então, de preferência, uma pessoa que também você não conhece, fala o teu nome e fala, olha, eu te amo em Cristo Jesus, nem te conheço, mas já te amo, com todos os teus defeitos. Então, Jesus entrou naquele ambiente, e sabe o que ele falou para aquela família, quando ele entrou naquele ambiente? Ele deu um outro recado, além dele dar o recado 2 vezes, ele entrou 2 vezes. Só em uma vez ele falou shalom 2 vezes. Depois ele entrou de novo, você sabe, por causa de Tomé. Ele entrou de novo e repetiu, shalom, eu estou com vocês. Mas aí, ele fez algo. E o que está escrito aqui em João capítulo 19? Ainda, depois que ele disse paz pela 2ª vez, versículo 22. E havendo dito isto... Fala bem alto, você nem está lendo. João 20, 22. E havendo dito isto... Peraí, nem é Pentecostes. Ainda é Páscoa. Como é que ele soprou? Eu tenho uma novidade para te dizer. O sopro de vida está sobre a sua vida. Jesus, ele se colocou lá naquele meio, naquela casa. Gente, aquele ambiente era uma casa. Aquele ambiente era uma família. E Jesus disse, eu sou vida, eu sou ressurreição. Lembra que ele disse para Marta, para Maria, para Lázaro, para todo aquele ambiente de morte? Ele disse, eu sou vida, eu sou ressurreição, eu sou a ressurreição de tudo aquilo que já morreu na tua vida. Tem alguma coisa que já morreu na tua vida? Coloca agora diante do Senhor, porque ele está soprando vida. Ainda não era o sopro de Pentecostes. Este é o sopro de vida. Ele estava ressuscitando o chamado dos discípulos, ele estava ressuscitando a paixão, ele estava dizendo, João Marcos, você não se enganou, você se apaixonou por mim, e que o teu coração fique incendiado. Maria, você abriu a porta para mim, agora eu entro. Maria, não preciso mais nem que você abra a porta, passei pela parede, Maria, está escrito aqui, as portas estavam trancadas, mas Jesus sabia que aquela casa era dele. Jesus conhecia aquele endereço, e ele disse, um dia eu entrei aqui para cear com os meus discípulos, para trazer o chamado para essa família, agora eu entro com a ressurreição nessa família, mas eu vou entrar com mais. Ele entrou com vida, ele entrou com a ressurreição, e ele vai entrar na 3ª etapa nessa casa. Como ele amou essa casa! Eu queria que essa fosse a minha casa. Claro que essa é a sua casa. Ele não ama só a casa de Maria, ele ama a sua casa. Jesus ama cada família aqui representada. Ele quer fazer o que ele fez na casa de Maria e do marido, que eu não posso dizer o nome porque a Bíblia não fala. Eu amo os anônimos, né? Mas desse homem ele respondeu de primeira. Fala para ele que eu preciso da casa dele. Ele, claro, sempre. A porta está aberta. Que família fenomenal. Mas Jesus ama a sua família. Tá bom, Jesus entrou, todo mundo reanimou. Não precisa abrir. Lucas capítulo 24. Jesus ali
É a mesma passagem, só que Lucas explica um pouquinho mais. Então, em Lucas capítulo... E olha que Lucas também, a exemplo de João Marcos, também não era um discípulo direto de Jesus. Mas ele era médico, ele era melancólico. Quando ele ficou entrevistando todo mundo, ele pegou tanto detalhe que ele tem mais detalhe do que alguns discípulos que foram diretos. Ali, ele foi o único que deixou registrado um aviso de Jesus. Não saiam de Jerusalém sem que vocês sejam revestidos de poder. Sabe esse aviso? Não é só para casa. Sabe aonde ele estava quando ele deu esse aviso? Na casa de João Marcos. Ele estava em que ambiente? Um ambiente completamente familiar. E ele estava falando, gente, não dá para sair sem casaco no inverno, não dá para você sair sem o guarda-chuva na chuva, e não dá para sair, colocar o nariz para fora, sem revestimento de poder no mundo em guerra. Nós estamos no mundo em guerra e a igreja está desprovida de poder. Quando eu digo a igreja, eu estou falando do corpo de Cristo. A igreja sai para trabalhar, sai para estudar, sai para fazer as coisas sem entender que não podemos sair sem revestimento de poder. Gente, Pentecostes é revestimento de poder. Nós precisamos deste revestimento. E Jesus disse, não saiam. E aquela casa era um ambiente, sabe aquela casa, eu já não chamo mais nem só de casa, era uma atmosfera que atraía o céu. Jesus amava a atmosfera daquela casa. Qual era a atmosfera? Abertos para o poder de Deus, abertos para a glória de Deus, obedientes à palavra do Senhor. É para ficar? Vamos ficar. Maria, e aí? Um dia você abriu a casa para 13 homens. Voltamos com menos, né? Voltamos 11. E ficamos 3 dias aqui comendo. Um dia ficamos só um jantar. Agora a gente voltou. Imagina, os 11 ficaram tomando café da manhã, almoçando, jantando, 3 dias, esperando algo acontecer, mais se escondendo do que esperando algo acontecer. Agora Jesus não dá nem prazo. Jesus diz, não saiam de Jerusalém. Maria, a gente vai ficar aqui, tudo bem? Claro, esta casa é de Jesus, essa casa é lugar da glória de Jesus. Eu e minha casa servirmos ao Senhor. Nós queremos mais. Um dia eu recebi vida, depois eu recebi ressurreição, agora eu quero o poder, agora eu quero revestimento de poder. Quantas famílias aqui querem o revestimento de poder? Queridos, um dia você recebeu vida e aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador. Hoje Jesus está aqui no nosso meio para te dar ressurreição em tudo aquilo que já morreu na sua vida. Mas Ele está te dando um outro convite. Deseje poder, revestimento de poder. E aqui, então aí, sem prazo. Pode ser que aconteça. Jesus não disse literalmente o até que podia ser Pentecostes, o até que podia ser tabernáculo, já pensou? O até que ninguém sabia. Ele falou, até que venha o poder do alto. E eles ficaram. E eu gostaria agora, claro, que é Atos capítulo 1. Mas a ordem de Jesus, enquanto você abre em Atos capítulo 1, e eu gostaria que, sabe, aquelas pessoas que recebem o recado de Deus e querem que o recado fique e permaneça. Quando ele disse, fiquem até que, tinha um recadinho de Jesus para você. Então, eu pus aqui, permaneça, persevere, ore e não desista. Vamos lá? Permaneça, persevere, ore e não desista. Sabe, esse é a receita. O que eu acabei de dizer para você foi o que Jesus disse resumido. É a receita do poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Maria e o marido não tinham noção que a casa deles seria assunto hoje aqui, no ano de 2025, 2000 anos depois. A casa deles seria assunto. Sabe, Raabe não pensava também que a casa dela seria assunto tanto tempo depois. A sua casa é assunto no céu. Jesus, ele fala com os anjos, eu amo aquela casa.
Se eles abrirem a porta, como Maria abriu, como João Marcos abriu, eles não têm noção do que eu vou fazer. É muito o que eu vou fazer. Eu vou avivar, eu vou restaurar, eu vou trazer vida, eu vou trazer ressurreição, eu vou trazer a minha presença todos os dias. Eles vão ser um impacto para a geração. E mais do que isso, há chamado dentro de cada família. Maria olhava para João Marcos: é meu filho, ele é melancólico, ele é quietinho. Mas ela não imaginava que ele deixaria para a gente um evangelho. Eu amo ler Marcos, sabe por quê? Como eu sou muito prática, eu amo ler Mateus, Lucas, João, amo ler todos os evangelhos. Mas quando a gente estava fazendo devocional o mês passado e era Marcos, eu falava: eu amo João Marcos. Parece um evangelho curtinho, tudo muito rápido, tudo resumido, mas é tudo assim, na velocidade e no impacto, na velocidade e no impacto, bem o estilo que eu gosto, velocidade e impacto, velocidade e impacto. E ele marcou uma geração e continua marcando. Quando você lê João Marcos, pensa, eu estou lendo o resultado de uma casa que abriu a porta para Jesus. Agora, Atos capítulo 1, para a gente poder orar. Atos capítulo 1, essa casa continua. E no versículo 14, todos estes, é porque eu já estou indo mais para frente. Todos estes, ele está aqui o nome dos discípulos. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, irmã de Jesus, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Quantas pessoas tinha aqui mesmo? 120. 120, mas cadê a multidão? Cadê aquela multidão que não deixava Jesus nem andar? Cadê aquela multidão que apertava Jesus? Cadê aquela multidão que não deixava os discípulos terem tempo nem para comer, nem para dormir? A multidão só quer milagre. Agora, 120, que era o remanescente, era um grupo pequeno diante de tantas coisas que Jesus fez para impactar durante 3 anos. Era um pequeno grupo. Então, quando as pessoas não entenderam, o que você está falando de Pentecostes? O que você está indo para a igreja falando de Pentecostes? O que é isso? Isso já passou, isso já aconteceu, isso não acontece mais. Deixa essa pessoa falando sozinho. Viva você, Pentecostes. Ele vai ver o resultado na sua vida e vai querer vir atrás de você. O Senhor, ele não chama uma grande multidão, é um remanescente de 120. Olha, Jesus, a gente está aqui, nós estamos permanecendo, perseverando. E sabe onde que estavam os 120? Na casa que Jesus amava, na casa de Maria. Como eu sei, no capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aonde era este lugar? Está escrito, leia Atos 1 e Atos 2, no cenáculo. E aonde era o cenáculo? Naquela casa, naquela família. E o que é que todos viveram dentro daquela casa que Jesus amava tanto? Dentro daquele ambiente familiar. Aquela família não era espectadora. Aquela família era participante da glória. Você não é um espectador da glória. Você é um participante da glória de Jesus. Maria estava lá recebendo. O marido de Maria estava lá recebendo. João Marcos estava lá recebendo. Eles estavam sendo incendiados. E Jesus tinha uma brasa para cada um. Jesus tinha uma porção de avivamento para cada um. Então, se você quer abrir a sua casa agora, se você quer que a sua família seja transformada como a família de Maria e de João Marcos, fique em pé neste momento. Aquela família, aquela casa, Jesus entrou. Aquela casa, Jesus entrou uma vez na Páscoa para fazer a ceia. Jesus entrou de novo para dizer: a morte não me venceu. E Jesus entrou de novo naquela família para falar: eu vim trazer poder do alto para vocês. Famílias abençoadas. Quantos acreditam que o Senhor está aqui para abençoar a sua família?
Quantos aqui querem a experiência da família de João Marcos? Nunca leia um texto sem você mergulhar nele. Sabe quando você lê e o fogo de Deus desceu no cenáculo? Você perde de que tudo isso aconteceu num ambiente familiar, numa casa comum como a sua casa. Jesus ama o seu endereço. Jesus conhece o seu endereço. Jesus está mandando, enquanto você está aqui, Ele está mandando anjos entrarem lá no seu endereço. Agora Ele está esperando a tua autorização para Ele entrar. Fala agora com Ele, é entre você e Ele. Senhor, eu não quero deixar essa experiência só lá naquela casa, só lá na casa de Maria. Eu quero ter essa experiência também. A minha família vai viver Pentecostes. Senhor, eu quero. Senhor, entra no coração da pessoa mais endurecida da minha família. Coloca a pessoa mais endurecida. Não existe coração duro demais para Deus. O coração de Paulo não era duro demais para Deus. Não existe pessoa difícil demais para Deus. Não existe. Por isso, coloca essa pessoa diante de Deus. Não existe família destruída demais para Ele. Ele é o Deus de transformação. Ele é o Deus de avivamento. Não há morte que impeça o poder do Senhor. Ele vence a morte. Aonde há morte na tua família, Ele entra agora com ressurreição. Ressuscita, 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 Senhor, o casamento. Ressuscita os relacionamentos. Ressuscita, Senhor, as finanças. Ressuscita, Senhor, o chamado. Ressuscita o amor por Ti. Incendeia os corações em nome de Jesus. Senhor, não há causa difícil demais para Ti. Senhor, nós clamamos que haja revestimento de poder nesta noite, que haja um incêndio em cada coração, em nome de Jesus. Se você quer um coração incendiado, levanta as tuas duas mãos e começa a adorar, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos o Teu fogo, nós queremos o Teu fogo.